É importante também não falar no programa de contracepção, que é método que te ajuda também no controle de natividade. Desculpa. Peço a seguir te falando sobre isso. No bem onde? Métodos contraceptivos têm função de proteger tanto o homem como a mulher de infecções sexualmente transmissíveis, mas também evita gravidez indesejada. Existem os métodos de barreira que é hormonais, intrauterinos, cirúrgicos e comportamentais. Existem também vários tipos de métodos contraceptivos, cada um com sua vantagem e cada pessoa se adapta a si método. Uns pode ser bom para outro e maus para aquele outro. Tudo depende da constituição de cada organismo. Cima preservativo, com cheiro para camisinha, é um dos que mais está usado para prevenir doença, mas também para prevenir gravidez. No tem caso de métodos comportamentais que funciona com base na abstinência sexual periódica, isto é, para utilizar esse método, mulher mês aprende a identificar início e fim de período fértil, esse ciclo menstrual. Dessa forma, o casal pode aprender a evitar gravidez. No entanto, o método contraceptivos, para além de ter um papel fundamental no planeamento familiar, ele ajuda a prevenir gravidez não só não desejado e até contribui para uma vivência sexual de casal com segurança e mais saúde. Caso de casal que suspende esta pausa quando é desejo de casal ter um filho, usa métodos contraceptivos para evitar a alta taxa de natalidade e, por vezes, até mortalidade. Muito bem, continuando ainda nesse tema, não ter um salto lá na São Vicente, no tabater de Janine, e Janine está a continuar essa conversa sobre esse tema ali com a doutora Nadine Ribeiro, para pepiar sobre a importância de os métodos contraceptivos. Não assistir. Já a seguir, o texto de uma ginecologista, Nadine Ribeiro. Importantes que principalmente para a gente aproveitar para falar em escolhas conscientes, né? De acabar por ser uma arma de alguma forma de empoderamento feminino, né? Que uma mulher que está bem informada, uma mulher que está a fazer escolha de fazer um planejamento familiar, que está bem informado sobre qual o melhor método para ele e que está a fazer o uso dele, é uma mulher que está a planear a sua vida, é uma mulher que tem mais chance de estar mais bem informado, de falar parte académica, é uma mulher que tem capacidade de estar a competir no mercado de trabalho, de falar de uma mulher que pode ser mais participativa na sociedade e que pode também começar a lutar por igualdade de género em outros meios, uma mulher que conseguir na sua família ter mais literacia também, que ele está preocupado em ter em se programar, ter os filhos que ele pode ter e quando ele pode ter. Então, não tive de falar muito mais do que planeamento familiar, não tive de falar numa mulher que tem poder e que pode competir na sociedade e que trabalha. Exatamente. E quais que os métodos contraceptivos não tem disponível Grinha-Cili na Cabo Verde? Bom, Grinha-Cili na rede pública a gente tem pílulas anticoncepcionais, vamos falar de comprimidos, né? Que a gente tem o combinado, tá? Que tem a base de progesterona e um estrogênio, e a gente tem aquele outro que é a base só de progesterona. A gente tem o injetável, que também é uma progesterona. A gente tem o implante, que é aquele que está colocando no braço, que o pessoal às vezes diz chama chip, né? Mas não é um chip, é um implante de braço. E a gente tem também o DIU de cobre, tá? Isso na rede pública. Ainda no privado, que se pode comprar nas farmácias, a gente tem outros tipos de pílula, com outras composições, diferente daquele que tem na PMI. A gente tem disponível também o DIU hormonal, tá? Que é diferente daquele DIU de cobre que tem na PMI. Então, não tem
Uma lista grande de anticonceptivos. Exatamente, a escolha e o que é provido nos centros de saúde é coisas muito boas, então um leque variável a escolha também. E maneira que uma mulher pode decidir qual método é que dá melhor que ele? Bom, isso seria, o ideal seria que toda mulher antes de iniciasse algum anticoncepcional passasse por algum tipo de aconselhamento. O ideal é que todo mundo fizesse uma consulta de ginecologia, né? E junto com esse ginecologista e feitos os exames dela, de rotina e tudo mais, se fizesse uma escolha mais adequada a ela. No caso, no estudo que tem acesso a um ginecologista, centros de saúde têm pessoal muito capacitado do país para poder ajudar nessa escolha, tá? E definir qual seria o método mais aconselhado a essa mulher. Então, com razão que existe um método melhor que aquele outro? Não existe um método que te sobrepõe àquele outro, não dizer ele é melhor. Existia aquele que é melhor para você, tá? E existia aquele que é melhor para a situação em que você está, tendo em conta a idade da paciente, que a gente tem que levar em conta, tá? E também tem outra coisa que a gente utiliza, que os métodos contraceptivos, alguns deles também para tratamento de algumas patologias. Então, esses métodos que estão disponíveis, às vezes também é utilizado como medicação, né, como remédio, para tratar algumas outras patologias em que a gente precisa utilizar alguma coisa hormonal. Tá? Sim, sim. O melhor método é aquele que é melhor para você. Às vezes a gente tem gente que tem muita dor menstrual, né, cólicas, naquele período pré-menstrual e naqueles dias que te menstruou, às vezes até depois. Alguns casos em que tem uma patologia que a gente chama de endometriose, tá? Que às vezes é necessário utilizar algum hormônio para conseguir controlar essa dor, tá? Para conseguir manter essa mulher bem também. E em casos que você tem sangramentos aumentados, um fluxo menstrual muito abundante, tá? Às vezes tem indicação de utilizar um pílula, por exemplo, ou mesmo aquele DIU hormonal, que é para a gente conseguir controlar esse fluxo e, consequentemente, controlar alguns efeitos maiores, né? Tipo uma anemia, por conta de um fluxo menstrual abundante. Teoricamente, qualquer método anticoncepcional que você utilizar, a partir do momento que você suspender, boa capacidade fértil, boa capacidade de gerar, de voltar, tá? À exceção um bocadinho daquele injetável, porque depois que você suspender, ainda por algum período ele poder permanecer, de ser metabolizado ainda até ele desaparecer completamente do organismo. Seria a única exceção, mas também não tive falado de período de alguns meses, pouca coisa. E sempre de depender da pessoa, né? De resto, tá? Por que que ficar com essa ideia? Porque durante um período grande vou utilizar aquele método anticoncepcional, quando vou utilizá-lo, tá? Boca tita menstrual, vou até sangrar por privação daquele hormônio. Isso pode estar a mascarar alguma patologia que vou ter de base, que nunca percebi, mas vou utilizar esse pílula, por exemplo, se não falar de pílula, e que quando vou suspender, aí vou ter engravidar, a gente vai investigar, a gente pode já alguma coisa. Outra coisa que pode acontecer, que te levar a pensar nisso, é que não podes só te falar de mulheres, é que tive durante um período grande de utilizá-lo, porque não está de estudar, porque está de pensar na carreira, e depois dos 35 anos, ok, agora sim, não vai suspender, a gente tentar engravidar, e infelizmente, né, os nossos óvulos já não te nascer queixo com a conta justa, isto vai-te acabar ao longo da vida. E quando, após os 35 anos, a quantidade e a qualidade deles é menor. Então, a chance de vou conseguir engravidar naturalmente com mais idade é menor do que aos 20, por exemplo. Então, também essa ideia de que foi o modo motivo de utilizar aquele pílula há muito tempo, que agora nunca te poder engravidar. Acho que mexer um bocadinho mais de informação quanto aos métodos disponíveis, a fazer uma escolha mais consciente e a gente fazer isso ser uma coisa, porque ele está lá, ele está disponível
ele é de graça, basicamente, né? Acho que se deve pagar alguma coisa, deve ser para aí uns 100 escudos, não sei quanto, não pode estar enganado, desculpem lá se não ter errado, mas mesmo assim acho que o pessoal devia procurar mais, tá? Temos vindo muitas gravidezes indesejadas e fora da época, tem tido, não tenho reparado disso, nunca soube dizer números, mas tem-nos chamado a atenção um aumento grande na gravidez na adolescência. Então, estamos pecando em algum lugar. O pessoal está, teoricamente, muito mais bem informado agora, não tem acesso a muito mais coisa, a internet é mais fácil, vou procurar informações, mas não sei se essa informação não está a chegar de forma certa ou se o pessoal catita utilizá-la da forma certa, tá? Porque a gente tem reparado isso. Está lá, é procurar onde tem, ainda a gente tem muito da vergonha de ir lá, mas não tem forma mais segura do que sendo no centro de saúde, vou procurar ajuda de quem conhece para poder informar e vou fazer uso de um método. Doutora Nadine, tem algum método que tem alguns efeitos secundários, tipo aumento de peso, mau humor, dor de cabeça? Tudo medicação que a gente utilizar pode ter efeitos colaterais, sim. Então, nos anticoncepcionais também é possível ter alguns efeitos adversos, digamos assim. Então, daí que a gente fala na necessidade de se fazer uma escolha de um método sob orientação. Por exemplo, é alguém que já tem antecedentes de ter enxaqueca, de ter dor de cabeça, utilizar um método que tenha estrogênio na sua composição, pode sim piorar a dor de cabeça. Então, pode ter alguns outros métodos, tipo queijo à base de progesterona, ele pode sim dar uma tendência maior para ter retenção de líquido e isso também levar a um aumento de peso, tá? Que a gente é, por exemplo, muito mais com os injetáveis, que a injeção a gente toma 3 em 3 meses. Mas isso não é em todo mundo, né? Cada organismo é do jeito que é e te responder diferente à medicação que ele utiliza, né? Ao método. Então, o fato de mim me engordar aquele lá, que quer dizer que vou também vou ter engordar aquele. Então, sim, pode ter, alguns podem dar um pouco mais de retenção líquida, dá aquela sensação de ficar um pouquinho mais inchado, pode dar mais dor de cabeça, usa a base de estrogênio, pode ser queijo de progesterona, às vezes pode aumentar um pouquinho mais de acne, então por isso é que tem que escolher adequadamente e mesmo no caso de Bostock utilizar ele dá algum efeito, procurar novamente, tá? Que eu vou poder escolher um outro que se adapte melhor, porque tem sempre uma opção que vai ficar melhor na boa, tá? E digamos, a doutora, me já me usar tudo isto, fazendo tudo mais. Tudo não, de certeza. Porque ainda a gente tem o diúdo de cobre que não tem hormônio nenhum, então nunca te devem dizer que aquele lá da gente tem esses efeitos, tá? Ele pode dar outras coisas, por exemplo, fazer um aumento no fluxo menstrual, fazer menstruar por mais tempo. Então, daí isso é inevitável, acabar por acontecer em quase todo o mundo. A gente falar naquele diúdo de cobre, aquele esterile, para quem quer saber o que é diúdo de cobre. Então ele já não seria indicado, por exemplo, em alguém que normalmente ele tem menstruado, tá? Então por isso a gente tem que fazer escolhas ouvindo uma história, sabendo de maneira que é o ciclo, sabendo do que tem de problemas de saúde, porque algumas patologias que tem, então que pode utilizar esse tipo de hormônio, por exemplo, tá? Então tem que ser um consultinho, nesse só vai tomar. Contracepção é fazer escolhas conscientes e não te falar em ter filhos, em gerar vidas. E acho que a mensagem que eu podia deixar ali é ter os filhos que vou poder ter, tá? Que vou poder cuidar, tá? Fazer de forma consciente, porque daí eu vou te trazer ao mundo mais uma pessoa que seja feito de forma responsável. Só tenho os filhos que vou poder ter, tá? Que não por acidente, foi sem querer, porque não sabia maneira, nós estudos não sabia maneira que a gente fazer menino, então ficar grávida por acidente, já acho que já não chegar numa fase que não é de todo muito aceitável. Pode acontecer de falhas, porque tudo método, nenhum deles é 100%, tá?
Então tudo isto tem falhas. Então eu poder estar a usar corretamente, ele falha. Isso acontece, tá? Mas não tomar nada e depois ficar numa de Deus defende, não, tá bem? Então que seja feitas escolhas boas, fazer um planeamento, é questão de programar a vida e ter os filhos que vou poder ter e vou poder cuidar. E no terminado vi o quanto é importante o uso do método contraceptivo.